Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, dentro do direito do consumidor, que se refere quanto aos serviços prestados pelo poder público. Isso está lá no artigo 22, no Código de Defesa do Consumidor, que fala que o poder público ele pode prestar diretamente serviços públicos, e serviços públicos essenciais. Mas por que o fornecedor, ou melhor, o Estado, ou melhor, o poder público, porque a gente fala de Estado, município e União, ele pode, prestar serviços públicos diretamente à sociedade, diretamente aos consumidores? Porque, conforme a gente viu lá no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, o Estado ele atua na relação de consumo principalmente para poder intervir, acerca de gerar com que determinado serviço que ele considera que seja essencial nos termos do conceito de dignidade da pessoa humana exposto na nossa Constituição Federal seja acessível para todos. E a gente vê isso de uma forma muito tranquila na sociedade. Então veja, o poder público ele presta serviços como, por exemplo, serviço de transporte, dos municípios. Então, os municípios eles podem prestar o serviço de transporte diretamente, por suas secretarias municipais, ou então mediante contrato com um ente privado. Veja, por exemplo, a União. A União presta serviço bancário, a partir da Caixa Econômica. Também presta serviço de logística e de correspondência, a partir dos Correios. Os estados eles prestam serviço também de transporte a partir do transporte interestadual, intermunicipal também. Ademais, ele também presta serviço de fornecimento de água e esgoto, ou de energia elétrica, ou até mesmo serviços de administração de parques, e de locais públicos, ou então serviço de segurança pública, que você tem aí a partir das polícias civil e polícia militar dos estados, ou até mesmo a partir de questões de entretenimento. Então você tem companhias de balé vinculados aos poderes públicos, você tem teatros que prestam serviços, que são teatros, são órgãos públicos, como por exemplo você tem o Teatro Cachorros, aqui em Salvador, que pertence ao governo do estado da Bahia. Você tem estádios de futebol, e arenas de esportes que também pertencem ao poder público, principalmente entes municipais. Aqui você tinha em Salvador a própria Fonte Nova, que era do poder público estadual, vinculada à Secretaria de Esportes. Mas, efetivamente, a prestação desses serviços ela não é uma atuação, vamos assim dizer, primária, do poder público enquanto órgão regulador e administrador da nossa sociedade. Principalmente quando a gente está falando de século XXI, onde você tem, por ideologia dos estados, adotar uma política neoliberal, uma política de Estado mínimo, onde o Estado vem intervir muito menos na nossa sociedade e deixando que essa prestação de serviço, e fornecimento de produtos fique a cargo apenas de entidades privadas. A gente viu isso aqui no Brasil muito forte a partir da década de 90, quando no governo de FHC nós tivemos uma série de privatizações, de serviços e empresas públicas, como por exemplo, a Telebrás, a Telebahia, a Embratel, enfim, que eram empresas, brasileiras públicas que faziam a organização e a prestação de serviços públicos. E aqui eu estou falando de serviços de água, esgoto, energia elétrica e telefonia. Na Bahia você ainda tem a Embasa, que é um órgão público, mas em outros estados esses serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto já são feitos por entidades privadas que são chamadas concessionárias. Então, o Estado, ou a União e o município, ele, de acordo com o artigo 22, ele pode fazer a prestação desse serviço público, inclusive o serviço público essencial,
seja de forma direta, né, por ele mesmo e pelos seus órgãos, ou mediante concessão ou permissão, né, que isso está regulado pela Lei 8987 de 1995, né? Além disso, né, essa diferenciação quanto à concessão e à permissão, ela depende, por exemplo, do tipo de serviço, né? Por exemplo, né, você tem serviço de táxi. Serviço de táxi é um serviço de transporte. O serviço de transporte ele é essencial. Essa transmissão quanto à responsabilidade dessa prestação de serviço se dá mediante contrato de permissão, né, entre o ente municipal e o ente privado, né, que é a figura do taxista, por exemplo, né? Você tem, por exemplo, serviços de telefonia, serviço de água e esgoto, tem serviço de energia, que são prestados mediante contratos de concessão, né? Mediante a privatização que o Estado fez desses serviços, aonde as empresas públicas, né, como falei aqui anteriormente, né, na década de 90, elas foram desestatizadas e vendidas para entes privados. Então você tem hoje, por exemplo, a Coelba, né? Você tem hoje, por exemplo, a Oi, Claro, TIM, Viva, etc., que são todas elas entidades privadas que entraram no nosso mercado de consumo nacional mediante o processo de privatização que nós tivemos na década de 90 quanto a isso, tá? Vale ressaltar que quando a gente fala de serviço público, né, nem todo serviço ele é efetivamente essencial, né? O que é essencial é aquilo que é básico, é elementar para a dignidade da pessoa humana, certo? Então, você tem, por exemplo, serviços que são essenciais e serviços que não são essenciais, tá? Óbvio que essa análise ela é subjetiva, né? Por quê? Porque cabe a cada ente público ele compreender o que é um serviço essencial ou não para a sua sociedade ou para a sua comunidade, né? Veja que nós vivemos num país que ele é heterogêneo, né? Então existe essa diversidade. Mas aqui eu elenquei alguns elementos de serviços que podem ser considerados essenciais, né? São serviços de água, esgoto, serviços de energia elétrica, serviços de telefonia, de internet, de fornecimento de gás e de petróleo, serviço de saúde, serviço bancário e também serviços de transporte. Por quê? Porque esses são eles vinculados aos direitos sociais. Nós temos lá no artigo 5º e 6º da nossa Constituição Federal, né? Então, direito à moradia, direito ao trabalho, né? Direito à educação, direito à saúde, né? Direito à vida. Então, todos eles são considerados, né, direitos sociais, né? Direito à assistência social, né? Então, você tem o Previdência Social, né? O serviço fornecido, por exemplo, pelo próprio INSS, enfim, né? Então, são serviços que a gente considera que são essenciais nos termos do artigo 5º, 6º e 7º da nossa Constituição Federal, tá? Mas, mesmo eles sendo essenciais, nada impede que haja a sua delegação mediante contrato de concessão ou de permissão para os entes privados, conforme a Lei 8987 de 95 e também a lei dos PPPs, né? Que é a lei da parceria público-privada, que é a lei 11079 de 2004, tá? O artigo 22, ele fala que esses serviços públicos, eles devem ser prestados com qualidade, com adequação, eficiência e seguro, né? Quando se fala de um serviço público seguro, é aquele serviço que não vai trazer qualquer prejuízo, né, ou ofensa à saúde e à vida do consumidor, né? Quando ele é eficiente, é que ele vai ser prestado, né, em quantidade e em qualidade suficiente, né, propriamente dito, né, na mesma carga para que o consumidor ele venha a executar ou ele venha a ter com plenitude o acesso a tais serviços, tá? E quando se fala de um serviço adequado, né, como ele é um serviço público, mesmo que seja privatizado, né, mas ele vem a partir de um serviço público nos termos da Constituição Federal, do serviço essencial,
ele tem que ser prestado de forma adequada. Essa prestação adequada, ela atende basicamente a alguns princípios do direito administrativo, né? São eles: princípio da universalidade, né? Então, o serviço público, ele tem que ser adequado, ou seja, ele tem que ser universal, ele tem que estar acessível, né, a todos da sociedade, tá? A todos os cidadãos ele precisa chegar, tá? Então, a gente tem, por exemplo, um debate aqui sobre a própria questão hoje do auxílio emergencial, né? Até que ponto esse serviço, esse ajuda que está dando, né, você tem um serviço adequado, sendo que você tem vários cidadãos, né, que estão à margem disso, porque não tem uma inclusão digital, não tem como baixar esse aplicativo, estão com problemas no CPF que não consegue aderir, né, e ter acesso a esse valor que é pago pelo auxílio emergencial, né? Então daí você tem uma questão quanto à adequação deste serviço, né, que é elementar do poder público. Temos também a questão quanto à cortesia da prestação, né? O que quer dizer o princípio da cortesia da prestação? Que o serviço público ele vai ser prestado a partir de um atendimento cortês, né, pelo fornecedor. E aqui, quando você fala do fornecedor, você vai falar do servidor público, né? Porque o servidor público ele presta um serviço. Então, você tem um serviço judiciário, né? Você tem um serviço do fornecimento de água, fornecimento de gás e petróleo, né? O serviço dos correios, mas também das empresas concessionárias, né? Então daí você tem, por exemplo, as empresas de aviação aérea, né? Ou até mesmo de energia elétrica, né? Ou até mesmo, enfim, né? Você tem o serviço de bancários, né? A partir das entidades bancárias, né? Itaú, Banco Santander, Bradesco, enfim, né? Então são serviços essenciais, né, públicos, aonde essas pessoas atuam, né, mediante esse processo de regulamentação, tá? Vale ressaltar que essa regulamentação no Brasil, de acordo com a Lei 8987 de 95, elas são fiscalizadas e são reguladas pelas chamadas agências reguladoras, né, que são efetivamente, né, o Banco Central, né, que é o Bacen. Você tem a Agência Nacional de Águas, que é a ANS. Você tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, né? Você tem a Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, né? Você tem o DENIT, né, que faz essa questão quanto ao Departamento Nacional, né, de Transporte, né? Enfim, você tem a própria ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né? Você tem a ANAC, né, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Enfim, são agências reguladoras que fazem, né, o controle quanto à atuação dessas empresas concessionárias prestadoras de serviços públicos dentro da nossa sociedade de consumo. Além disso, os preços eles precisam ser módicos, né? Então, para quê, minha gente? Porque se esse serviço ele tem que ser prestado de uma forma universal, né? Então o valor cobrado, né, para o acesso a estes precisa ser para que toda a sociedade tenha acesso quanto ao seu pagamento, né? Então você não pode colocar preços muito altos, porque isso vai dificultar o acesso do consumidor, do cidadão, a esse serviço básico. Então, as tarifas, né, de energia elétrica, de água, de telefonia, etc., né, entre outros serviços públicos, precisam ser com preços módicos, né, a fim de facilitar o acesso do consumidor a esse tipo de serviço, a esse tipo de produto, né? Não é à toa, por exemplo, que, vamos lá, pegar o caso de energia elétrica, de fornecimento de água, né, que são elementares na casa de qualquer pessoa. Você tem vários programas, né, de incentivo para que haja um abatimento nessas faturas, né? Ou até mesmo você tem as chamadas tarifas sociais, né, para aquela pessoa, né, que seja pobre, desempregada, né, que não tem o mínimo existencial, ela consiga ter isso a partir de serviço de energia elétrica e de fornecimento de água. Outra questão importante também se refere quanto à continuidade, quanto a essa prestação do serviço, logo que ele é essencial, né? Então, essa prestação de serviço, ela precisa ser de forma contínua, né?
Então, ela não pode ser interrompida. Por quê? Porque ela é essencial, né? Então, você precisa ter energia elétrica na sua casa todos os dias. Água, da mesma forma, né? Você não pode ter o serviço de saúde interrompido no SUS, né? Você não pode ter o serviço de saúde do seu plano de saúde que você paga interrompido sem justa, né? Sem justa causa, sem justa motivação, né? Não é à toa que quando você deixa de pagar o plano de saúde, você tem ainda 60 dias para ter a rescisão do contrato, né? Você tem ainda mais 60 dias para poder resolver aquela fatura que ele está inadimplente. Por quê? Porque você pretende aqui, no caso, garantir a continuidade do serviço, tá? Quanto a essa continuidade do serviço, o próprio artigo 22, né, ele fala que é possível, pela via judicial, que, havendo a interrupção ou a suspensão deste serviço essencial, haja a sua continuidade por força judicial, né? Então, se você tiver a suspensão do serviço de energia elétrica, né, de telefonia, de água, né, de saúde, por exemplo, sem justo motivo, né, por uma ilegalidade, por uma arbitrariedade, seja por parte do próprio poder público ou pelo ente privado, né, concessionário deste serviço, é possível que pelo Poder Judiciário você exija, né, a manutenção ou a retomada daquele serviço que foi interrompido, inclusive indenização, né, por danos morais e danos materiais, nos termos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre a reparação integral, né? Então, isso é uma garantia que está posta quanto aos serviços públicos, seja eles prestados diretamente pelo poder público ou indiretamente mediante as empresas e entidades concessionárias ou permissionárias desses serviços públicos, tá bom? Então, um abraço, qualquer dúvida, bota no Classroom ou então no YouTube. Até a próxima.